Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 18 a 23. A sabedoria humana sem valor. Versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos concluir o estudo do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 18, que diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Observem que a linguagem, a tradução para o português, nessa versão, a qual eu uso como referência, que é a Almeida Revista Atualizada, está de difícil compreensão. Então eu vou trazer aqui uma versão que eu achei a tradução mais simples de entendimento, que é na NVI, a Nova Versão Internacional em Português. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Viram como ficou mais fácil o entendimento? A palavra de Deus, ela é simples. Às vezes o difícil é a tradução para o nosso idioma. Mas nós estamos aqui para ajudar todo mundo a ter um entendimento mais simples, direto e objetivo da palavra de Deus. Vou trazer uma referência aqui em Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. De onde vem a sabedoria, meus irmãos? A sabedoria vem de Deus. Nós já estudamos sobre isso em estudos anteriores, mas no decorrer desse mesmo estudo, do desfecho desse capítulo, nós vamos falar um pouco sobre isso para ter um melhor entendimento. Meus irmãos, quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais nos convencemos quão pequenos somos diante de Deus. A imensidão de Deus, ela é inimaginável. A sabedoria e o entendimento que somente Ele é capaz de nos proporcionar é um dom maravilhoso. Me lembro de no passado, eu mesmo viver dizendo o seguinte: eu só quero viver em paz. Quantos de nós já buscaram essa paz? Quantos de nós já lutaram por essa paz e muitas vezes não alcançam? Por tantas vezes repeti essa frase, uma sensação de impotência diante das situações e aflições do mundo. Depois que eu conheci Jesus e entreguei a minha vida a Ele, eu conquistei a tão sonhada paz. Não a minha paz, mas a paz de Deus. Enquanto nós continuarmos tentando vencer o mundo pelas nossas próprias forças, certamente fracassaremos e nos frustraremos, como está escrito em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E nós podemos vencer o maligno sozinhos? A resposta é não, com certeza não. Mas veja o que Jesus disse em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, em Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa vitória está garantida em Jesus Cristo.
no versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Eu vou trazer uma referência aqui ao livro de Jó, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Observem que Paulo, aqui em 1 Coríntios, está fazendo uma citação ao livro de Jó. Observem que a Bíblia explica a própria Bíblia. A referência, o conhecimento e a sabedoria a qual Paulo está trazendo aos coríntios não é dele, é uma sabedoria através da palavra de Deus do livro de Jó. Irmãos, observem que Paulo sempre usa o seu conhecimento da palavra de Deus para embasar as suas pregações e seus ensinos. Lembram que eu já disse diversas vezes e continuo dizendo: a Bíblia explica a própria Bíblia. Paulo está alicerçado no conhecimento de Deus e não no seu próprio conhecimento. Vou trazer novamente para vocês uma referência que eu gosto muito, de um livro que eu gosto muito de estudar e recomendo que todos leiam, que estudam e que aprendam, que é o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ela fala sobre a sabedoria de Deus. Vamos ver o que diz. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Mas observe, meus irmãos, a sabedoria é a sabedoria de Deus. Não adianta você pedir a Deus a sabedoria dos homens, porque a sabedoria de Deus, ela é superior, ela vai além do que os olhos humanos conseguem ver. No versículo 20, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Observem que Paulo está reforçando aqui que a verdadeira sabedoria vem de Deus, e que por mais que os homens se considerem sábios, seus pensamentos são vãos, são vazios, são pequenos. Vamos novamente em Provérbios, agora Provérbios 94, versículo 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Observem que mais uma vez o próprio Paulo buscou uma referência ao antigo ensino da palavra de Deus, da palavra que sempre foi inspirada por Deus. Vamos aqui mais uma referência, lá no profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Olha como é bonita e importante essa passagem, muito conhecida, mas às vezes nós nem nos lembramos por quem ela foi dita. E no caso, foi através do profeta Jeremias. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Bonita essa passagem, muito bonita, está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Versículo 21, para continuarmos aqui. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso. Vamos de novo no profeta Jeremias ver o que ele pode dizer para nós, como que ele pode edificar a nossa vida. Profeta Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor.
Aqui, meus irmãos, nós vimos que fala que tudo é vosso. Vosso quer dizer, quando eu falo para vocês, é vosso, então é nosso. Mas tudo foi criado para nós? Por quê? Vamos pegar mais uma vez uma referência. Agora no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha a nossa dependência de um Salvador, de um Redentor, que é Jesus Cristo. No versículo 23, para concluir esse trecho de estudo e encerrarmos o capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Então Paulo vinha dizendo que tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, meus irmãos, tudo é de Deus. E nós, através de Cristo, também somos de Deus. E se o mundo é nosso, nós somos de Cristo, Cristo é de Deus, obviamente, tudo é de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20 e 21, traz uma referência para nós aqui. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Olha o que Jesus está falando. E vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Linda passagem, né, meus irmãos? Para concluirmos esse estudo, eu vou trazer uma última referência bíblica, que é muito conhecida também, que está lá em Romanos 11, versículo 36, que diz: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é maravilhosa, ela edifica, ela é simples, ela nos proporciona a salvação. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.